Imagine viver em uma cidade prestes a ser destruída e ser a única voz dizendo a verdade que ninguém quer ouvir. Cercado por ameaças, humilhações e solidão, Jeremias carregava mensagens que queimavam como fogo, advertindo sobre um juízo inevitável, mas também revelando uma promessa escondida, capaz de reacender a esperança mesmo entre ruínas. No vídeo de hoje, você vai caminhar pelas ruas de Jerusalém ao lado do profeta das lágrimas, sentir o peso das suas visões e descobrir como, no meio da dor e do silêncio, Deus estava escrevendo uma nova aliança no coração do seu povo. Prepare-se, porque essa história vai mexer profundamente com a forma como você enxerga o sofrimento e a restauração. Havia em Judá um tempo de vozes misturadas. As orações antigas ainda ecoavam nas pedras do templo, mas novos cânticos, vazios e sedutores, se espalhavam pelas ruas como poeira no vento. Foi nesse cenário que um homem começou a carregar um fardo que ninguém desejaria. Visões duras demais para a coragem comum, presságios que queimavam como ferro em brasa na consciência. Seu nome era Jeremias. Ele via nos clarões súbitos da mente muralhas rachando, portas derrubadas, o ouro do santuário consumido por chamas e o povo conduzido em filas longas para terras desconhecidas. Via também algo ainda mais difícil de suportar, um silêncio pesado, um intervalo sem respostas, como se o céu fechasse as janelas. E, no entanto, dentro desse silêncio, latejava um segredo que Jeremias manteve guardado, algo que não era apenas juízo, mas promessa. Quando tentava dormir, a cidade surgia nos sonhos como uma chama prestes a se espalhar. Quando amanhecia, as ruas lhe pareciam corredores rumo a um destino inevitável. Ainda assim, havia uma pergunta que retornava sempre. Quando começou, de fato, esse chamado? A resposta não estava numa praça lotada, nem à sombra de uma coluna do templo, mas em Anatote, numa manhã simples, na trilha de terra que levava ao poço. O sol mal passava por cima das colinas quando Jeremias deixou a casa de seu pai. Anatote ainda despertava lentamente. O mugir distante do gado, o rangido das portas de madeira, o cheiro de pão assando. Ele caminhava pela trilha que ligava as casas ao poço, com o balde de couro na mão e o pensamento leve, como quem repete um ritual sem pressa. Mas naquele dia, o vento parecia mais denso. Uma brisa fria, destoando da estação, fez o rapaz desacelerar. Foi então que a ouviu. Uma voz. Não vinha de lugar algum e, ao mesmo tempo, de todos os lugares. Era grave, clara, e falava como se conhecesse cada fibra de seu ser. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses do útero, eu te consagrei e te dei às nações por profeta. O balde escorregou de sua mão e caiu na poeira. O coração bateu em disparada. Quem está falando comigo? Sussurrou, olhando ao redor. A voz prosseguiu, firme. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar, falarás. Não temas, porque eu estou contigo para te livrar. Jeremias tentou recuar, mas uma sensação ardente percorreu-lhe os lábios, como se fossem tocados por mão invisível. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Hoje te constituo sobre nações e reinos, para arrancar e destruir, para edificar e plantar. A respiração ficou curta. O jovem entendeu. O peso que carregaria não era escolha, e o que estava por vir já se aproximava. Aquela noite, Jeremias quase não dormiu. O toque nos lábios, a voz que atravessava a alma, tudo ainda pulsava como se tivesse acontecido um instante antes. Ao amanhecer, buscou um canto silencioso nos campos ao redor de Anatote, tentando entender o que aquilo significava. Então, novamente, a voz. Jeremias, o que vês? Ele ergueu o olhar e diante de si surgiu uma vara de amendoeira, ereta e verde, destacando-se contra o horizonte. Uma vara de amendoeira, Senhor. Viste bem, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias mal teve tempo de refletir quando a visão mudou. O ar pareceu aquecer e, diante dele, apareceu uma grande panela de metal, fervendo, inclinada desde o norte, como prestes a despejar seu conteúdo. Vejo uma panela fervente derramando-se do norte. Do norte se soltará o mal sobre esta terra. Convocarei os reinos contra Jerusalém.
Eles virão, cercarão seus muros e atacarão suas cidades, porque o meu povo me abandonou e seguiu outros deuses. O calor da visão dissipou-se, mas o peso permaneceu. Jeremias sentiu que aquelas imagens não eram apenas símbolos, eram o prenúncio do que logo veria com seus próprios olhos. Se essa história já está tocando você, deixa o like agora e se inscreve, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com o seu coração. Os dias seguintes foram tomados por inquietação. As visões se repetiam em sua mente como ecos insistentes e Jeremias sabia que não poderia guardá-las para si. Então, deixou Anatote e seguiu para Jerusalém. A cidade estava viva, comerciantes anunciavam seus produtos, crianças corriam pelas praças, sacerdotes cruzavam as ruas com vestes cerimoniais. Mas o que mais chamou a atenção do jovem profeta foi o cheiro de incenso. Não vinha do templo, mas de altares improvisados dedicados a imagens de madeira e pedra erguidas até nas proximidades do santuário. Jeremias parou, respirou fundo e ergueu a voz. Escutem, casa de Israel, assim diz o Senhor, que injustiça encontraram em mim para se afastarem e seguirem a vaidade. O burburinho cessou. Alguns se viraram curiosos, outros franziram a testa. Um comerciante gritou: quem é você para falar assim conosco? Vocês trocaram a fonte de água viva por cisternas rachadas que não retêm água, respondeu Jeremias firme. Zombarias começaram e um grupo riu às suas custas. Mas no íntimo, ele sentiu novamente a voz que o havia chamado. Fala, Jeremias, e não temas. Quando vier o juízo, saberão que um profeta esteve entre eles. Naquela mesma semana, enquanto a indignação do povo ainda se espalhava pelos becos de Jerusalém, Deus falou novamente a Jeremias: ponha-se à porta da minha casa e proclame ali a minha palavra. Era dia de grande movimento no templo. Peregrinos chegavam de várias partes, carregando ofertas e animais para o sacrifício. O aroma do incenso sagrado misturava-se ao som dos cânticos, criando uma atmosfera que, aos olhos do povo, era sinal de segurança espiritual. Jeremias subiu os degraus de pedra, parou à entrada e falou em voz alta: corrijam os seus caminhos e as suas obras, e eu os deixarei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras ilusórias de que este é o templo do Senhor, como se isso fosse vos proteger. O murmúrio foi imediato. Um sacerdote, com o semblante fechado, aproximou-se. Este não é lugar para discursos assim, mas Jeremias não recuou. Vocês roubam, matam, seguem outros deuses e depois vêm a este templo dizendo: estamos seguros. Transformaram a casa do Senhor num covil de ladrões. Alguns pararam, chocados. Outros se afastaram com raiva. Ele sabia, dali em diante, a oposição não seria apenas de desconhecidos, mas das autoridades religiosas. Após o confronto no templo, a tensão em Jerusalém se tornou sufocante. Olhares de reprovação o seguiam pelas ruas e murmúrios cresciam como erva daninha. Jeremias decidiu voltar para Anatote, esperando encontrar algum alívio. Mas, ao cruzar as vielas estreitas da cidade natal, percebeu cochichos que cessavam quando ele se aproximava. Naquela noite, em oração, ouviu claramente a voz de Deus. Os homens de Anatote planejam tirar tua vida. Dizem: não profetizes em nome do Senhor, para que não morras por nossas mãos. O peso da revelação fez seu peito apertar. Aqueles eram vizinhos, conhecidos desde a infância, homens que o haviam visto crescer. Agora tramavam contra ele. Prostrado no chão, Jeremias clamou: Senhor, por que os traidores prosperam? E o Senhor respondeu: se te cansas correndo com homens a pé, como competirás com cavalos? Maior será o que virá. As palavras de Deus sobre provas maiores ainda ecoavam quando Jeremias recebeu uma nova ordem: desça à casa do oleiro e ali te falarei. O som rítmico da roda girando e o cheiro de barro fresco o receberam. Observou o oleiro moldar um vaso que de repente se deformou. Sem hesitar, o artesão amassou o barro e começou de novo, dando-lhe nova forma. Não posso eu fazer o mesmo com Israel? Disse o Senhor. Se voltarem para mim, serão refeitos. Se persistirem no mal, serão quebrados. Dias depois, Deus ordenou: compra um vaso novo e quebra-o diante dos líderes no vale de Rinom.
o estalo seco do barro ecoou pelo vale. Jeremias declarou: assim como este vaso se despedaçou, assim será Jerusalém se não houver arrependimento. O povo olhou com desdém, como se fosse apenas encenação. A reação de desprezo ao vaso quebrado não foi o pior. Dias depois, enquanto caminhava pelas proximidades do templo, Jeremias foi cercado por guardas. À frente deles vinha Passur, responsável pela segurança do santuário, com o rosto carregado de raiva. Você espalha medo, perturba o povo e desrespeita esta casa, gritou Passur. Sem permitir resposta, ordenou que o amarrassem a uma coluna de pedra. O couro apertou seus pulsos até a dor se espalhar pelos braços. O primeiro golpe veio rápido, um tapa que fez sua cabeça virar. Risos surgiram da multidão. Outro guarda acertou-lhe o estômago. O ar lhe faltou. Mesmo ofegante, Jeremias ergueu os olhos. O Senhor não te chama mais Passur, mas Magor Missabibe, terror por todos os lados. Passur cuspiu no chão, furioso, e mandou que fosse preso no tronco, exposto ao frio da noite e aos insultos de quem passava. Na escuridão, Jeremias chorou. Senhor, pensei em calar-me, mas a tua palavra é como fogo preso nos meus ossos. Não posso contê-la. O amanhecer trouxe liberdade, mas também um novo peso. Sabia que a violência seria cada vez mais dura. As marcas dos golpes ainda ardiam quando Jeremias voltou ao pátio do templo. Era dia de festa e a multidão se reunia para ouvir Ananias, um profeta popular, de voz firme e palavras sedutoras. Assim diz o Senhor: dentro de 2 anos quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Todos os utensílios do templo e os exilados voltarão para casa. Paz e vitória estão chegando. O povo aplaudiu, sorrindo aliviado. Jeremias, de pé entre eles, respirou fundo. Amém, que o Senhor faça assim. Mas saibam, o profeta que anuncia paz só será reconhecido como verdadeiro quando sua palavra se cumprir. Um silêncio breve se instalou. Ananias desceu da plataforma, arrancou o jugo de madeira que Jeremias trazia sobre os ombros, sinal profético de servidão, e o quebrou diante de todos. Assim quebrarei o jugo da Babilônia, declarou. O povo explodiu em aplausos. Jeremias, humilhado, afastou-se em silêncio. Naquele mesmo dia, Deus lhe falou: vai e diz a Ananias: jugos de madeira quebraste, mas virão jugos de ferro, e por teres falado rebelião, morrerás neste ano. Poucos meses depois, Ananias adoeceu e morreu. A cidade murmurava. Jeremias apenas guardava silêncio. A morte de Ananias espalhou-se como sombra pelas ruas de Jerusalém, mas não trouxe arrependimento ao povo. Jeremias, ainda mais isolado, ouviu de Deus uma ordem inesperada: não tomarás esposa, nem terás filhos neste lugar. Não participarás de banquetes ou lutos, pois farei cessar a voz de alegria e o canto do noivo e da noiva nesta terra. As palavras caíram como pedra sobre seu coração. Desde menino, imaginara formar uma família, ver filhos correndo pelas ruas de Anatote. Agora, tudo isso lhe era negado. O isolamento se intensificou, convites cessaram, amigos se afastaram, até parentes evitavam sua presença. Nas noites frias, Jeremias se sentava sozinho, falando apenas com aquele que lhe dera tal ordem. O silêncio humano doía, mas o profeta sabia. A solidão que sentia era também parte da mensagem que carregava. Certa manhã, Deus deu a Jeremias outra ordem curiosa: compra um cinto de linho, coloca-o nos teus lombos e não o laves. Por dias, o profeta carregou o tecido justo à cintura. Depois veio a segunda instrução: vai ao rio Eufrates e esconde o cinto numa fenda da rocha. A viagem foi longa e cansativa. Jeremias obedeceu, deixando o cinto entre as pedras úmidas. Passado algum tempo, Deus ordenou que o buscasse. Ao retirá-lo, viu que estava podre, rasgado e sem utilidade. Assim também destruirei o orgulho de Judá e a arrogância de Jerusalém. Este povo, que deveria estar junto a mim, como este cinto esteve junto aos teus lombos, tornou-se inútil. Com o cinto apodrecido nas mãos, Jeremias voltou à cidade, mas quando mostrou o símbolo, ouviu apenas risos e zombarias. O riso do povo diante do cinto apodrecido ainda ecoava quando o horizonte começou a mudar. Primeiro, rumores distantes.
Depois, a confirmação. Os exércitos da Babilônia avançavam. Logo, os portões de Jerusalém se fecharam. Dentro das muralhas, o medo se espalhou como fumaça. O som das trombetas de alarme misturava-se ao choro das crianças e ao lamento das mães. A comida começou a escassear. Cada pedaço de pão era disputado. No átrio da guarda, Jeremias foi chamado à presença do rei Zedequias. O monarca, com o rosto cansado, perguntou: "A palavra do Senhor para mim?" O profeta respirou fundo. "Ah, você será entregue nas mãos do rei da Babilônia." Zedequias desviou o olhar como quem se recusa a ouvir. Jeremias sabia que a sentença não agradaria, mas não podia falar outra coisa senão o que ouvira de Deus. Enquanto o cerco apertava, as ruas tornavam-se silenciosas e perigosas. O cheiro de medo e de fumaça anunciava que o pior ainda estava por vir. No auge do cerco, quando a fome e a tensão consumiam Jerusalém, Jeremias recebeu de Deus uma ordem surpreendente. "Teu primo Hanameel virá dizendo: compra o meu campo em Anatote, pois tens o direito de resgate. Compra-o." O profeta ficou atônito. Comprar terras enquanto a cidade estava prestes a cair, mas entendeu que era um sinal de esperança. Como anunciado, Hanameel veio à prisão onde Jeremias estava detido e fez a oferta. O profeta comprou o campo, pesou a prata, assinou os documentos diante de testemunhas e os selou em um vaso de barro para que se preservassem. "Assim diz o Senhor: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra." No meio da ruína iminente, o ato se tornou uma semente de restauração futura. O campo comprado ainda estava fresco na memória de Jeremias quando o som das máquinas de guerra quebrou o silêncio da madrugada. As muralhas tremiam sob o impacto dos arietes. Flechas incendiárias cortavam o céu. Os portões cederam. Soldados babilônicos invadiram as ruas, arrastando homens, mulheres e crianças. O templo, orgulho de Jerusalém, foi tomado e incendiado. O ouro se derretia entre as chamas e a fumaça escura cobria o horizonte. Da cela, Jeremias assistia ao que sempre anunciara. Nebuzaradã, capitão da guarda, aproximou-se e disse: "O rei Nabucodonosor ordenou que você seja libertado. Pode vir conosco para a Babilônia ou ficar com os que restarem." O profeta respondeu: "Ficarei com o remanescente." Ao sair, viu os escombros e o olhar vazio dos sobreviventes. Muitos choravam, outros simplesmente permaneciam imóveis. Jeremias sentiu o peso de cada lágrima e sabia: aquela não era apenas a ruína de uma cidade, mas de um povo que rejeitara a voz do seu Deus. Entre as pedras queimadas e o cheiro amargo de fumaça, Jeremias se sentou sobre um bloco caído. Tudo ao redor parecia morto, exceto o choro distante de algumas viúvas e crianças. Foi então que, em meio ao silêncio, ele se lembrou de palavras que até aquele momento guardara no íntimo. "Vêm dias em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, diz o Senhor. Não como o pacto que fiz com seus pais quando os tirei do Egito, pacto que eles quebraram. Este será o pacto. Porei minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo." As lágrimas escorreram, não mais pelo lamento, mas pela compreensão. Todo o sofrimento, toda a destruição não eram o fim, mas um preparo para algo maior. Um relacionamento vivo, gravado no coração. Jeremias se levantou, foi até um pequeno grupo de sobreviventes e falou: "A ruína veio, mas não será para sempre. O Deus que julgou é o Deus que restaurará." As palavras ecoaram entre os poucos que restavam. Alguns choraram em silêncio, outros apenas fixaram o olhar no horizonte cinzento. Pela primeira vez em muito tempo, não era medo o que dominava o ar, mas um sopro discreto de esperança. O profeta sabia que ainda enfrentaria solidão e incompreensão, mas agora carregava algo que nem a ruína podia apagar: a certeza de que Deus não havia abandonado o seu povo. A nova aliança
gravada no coração, era a promessa de transformação que nenhuma espada poderia destruir. Com passos lentos, Jeremias caminhou pelas ruas destruídas, tocou as paredes chamuscadas como se despedisse da cidade que amava. Olhou para o céu e murmurou: Senhor, se para chegar à restauração foi preciso atravessar a dor, que assim seja. A história dele não terminaria em Jerusalém. Suas palavras seriam escritas, lidas e lembradas por gerações, atravessando séculos para alcançar corações em tempos e lugares distantes. E assim, o profeta das lágrimas se tornou também o profeta da esperança, aquele que mostrou que até o sofrimento mais profundo pode ser o solo onde Deus planta a eternidade. E essa história falou com você? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos espalhar esperança. Deus abençoe.